Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Essa palestra está sendo gravada depois de meia-noite. Eu estava pronto para ir dormir, fui ao banheiro, lavei as mãos e chegou umas ideias na minha cabeça muito forte para eu falar sobre isso. Eu estava pensando no movimento espírita, como as pessoas, elas escutam as coisas, elas estudam as coisas, e elas, de forma muito imediata, elas começam a aceitar aquilo ali, não é? O Espiritismo, entre outras coisas que já disseram que ele é, e entre as próprias conceituações do próprio Allan Kardec na época, não é? O Espiritismo é um conjunto de informações que foi adquirido pelas respostas dadas às perguntas que eram feitas. Muito bem. As perguntas feitas por Allan Kardec foram maravilhosas, muito embora nem todas as perguntas foram feitas por ele. Tem pergunta que ele já pegou pronta, num calhamaço de um conjunto de material que foi passado para ele. Ele organizou. Ele fez muitas perguntas e outras já eram feitas. Ele melhorou e refez, enfim. Então, foram feitas uma quantidade de perguntas e recebemos uma quantidade de respostas, que deu origem à primeira edição do Livro dos Espíritos, que saiu com 500 e poucas, depois de 1019 perguntas. Depois veio as outras obras, a Revista Espírita, Revista Espírita, onde ele... Mas o que é que Allan Kardec está falando ali? Ele fala de quê? Ele fala de quê? Ele fala dos conhecimentos que ele recebeu. E ele teve uma postura. A postura de Allan Kardec foi exemplar. Mas ela foi perfeita? Não, não foi perfeita. Por que você está fazendo essa pergunta, Luciana, essa colocação? Você quer depreciar e desmoralizar o trabalho de Allan Kardec? Não, de forma alguma. Eu já estou colocando essa pergunta porque algum imbecil pode comentar aqui, porque quando eu digo que ele não foi perfeito, não significa que eu estou criticando ele. Mas como a maioria da planeta Terra é composta por espíritos atrasados, ignorantes, sempre aparece um que se destaca na imbecilidade. Então eu já estou antecipando esse questionamento. O espírito, por mais evoluído que ele seja, tirando o caso de Jesus, que é um caso excepcional, mas também não é um espírito perfeito. E porque não é perfeito, não quer dizer que não serve para a gente. Serve em muito, dá de sobra. Mas num caso como Allan Kardec, o que é que acontece? Teve temas que ele não conseguiu, ele não imaginou tocar naquele tema. E ele também não imaginou porque não tinha condições de tocar. Faltava evolução para ele lembrar de tudo. Muito embora eu acredite que ele foi muito comandado através da mediunidade e intuição para enveredar por certos assuntos. Uma inteligência muito evoluída junto dele comandava ele diretamente, psiquicamente, intuitivamente. Vai para cá, pergunta, aquela coisa toda. Mas teve assunto que ele não tocou aquele assunto, porque não cabia aquele momento. Estava se nascendo um conhecimento, então se ele investigasse aquele assunto, tratasse daquele assunto, que ele poderia atrapalhar, pelo menos o fincar da coisa, não é? Só que Allan Kardec, ele é muito mais respeitado pelo que ele escreveu, pelo que está escrito. As pessoas, quando olham o fenômeno espírita, não o fenômeno mediúnico, mas a doutrina, a religião espírita que surgiu, quando as pessoas olham para isso, as pessoas elas veem muito mais. As pessoas elas veem muito mais o que está escrito na teoria do que a postura dele. A postura de Allan Kardec, a psicologia dele investigar, o espírito desbravador e bandeirante dele, não tem nada a ver com esse movimento espírita que tem hoje.
Porque muita gente quer imitar ele, rejeitando muita coisa, para provar que é inteligentíssimo, que é cético. Só que a rejeição dele na época não foi dessa forma que é hoje. É como se você quisesse imitar os passes do Garrincha hoje no futebol, que tem uma dinâmica diferente. A dinâmica futebolística hoje é mais rápida, mais veloz, e um Ronaldo fenômeno, um Ronaldinho, dá os seus dribles. Se o Garrincha tivesse hoje, ele poderia fazer sim, mas não da forma como ele fazia no passado. Então, tentar copiar a postura do codificador para um momento que o conhecimento já veio, que já tem muita coisa na frente, algumas coisas não são muito criativas e adaptativas, vamos dizer assim. Então, o movimento espírita, ele começou a produzir muitas modas, modismos dentro dele, modas, conclusões. Eu vou citar aqui algumas. Isso não tem lastro na literatura. Espírito recém-desencarnado não pode se comunicar. Jesus não pode dar comunicação que explode o médium. O espírito, quando reencarna, se for evoluído, não pode dizer quem é. E outras coisas mais. O desenho, o croquis, o esboço, a aparência do movimento espírita é a aparência de 4, 5, 6 autores. A aparência do movimento espírita, o movimento espírita tem uma aparência da linguagem do Emmanuel, do André Luiz, do Humberto de Campos, da Joana de Ângeles. É como se eu pegasse uma pessoa e dissesse: você tem que vestir essas roupas aqui, vistam essas roupas. As roupas não são ruins, são boas. São roupas bonitas, maravilhosas. Mas a pessoa não pode ficar usando só 4, 5, 6 roupas. Ficar lavando. Não, você quer comprar mais roupas? Quer adquirir outras roupas para usar? Não, não pode. Só pode usar essas. O desenho do movimento espírita, ele é muito restrito para a proposta que Allan Kardec imaginou ele no século XIX. É como se existisse um potencial enorme de se buscar outras informações, mas não se busca, fica só com aquelas informações. E eles chamam isso de segurança. Não é segurança. É ortodoxia, ignorância e medo. E alguns pretensos pensadores que escrevem livros e falam, eles ditam regras e comportamentos. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No livro dos Espíritos, bênçãos, maldições, talismãs, está lá. Os Espíritos dizem que eles dão uma explicação ali quântica. Eles dão uma explicação de energia quântica ali. Eles dizem assim: a energia, a questão não está nos objetos. Está na mente dos espíritos. Então, o movimento espírita, ele produziu várias literaturas, tanto por encarnados quanto por desencarnados, não recomendando o uso de certas coisas. Vela, imagens, para que as pessoas, elas não ficassem dependentes disso. Não ficasse dependente de uma vela, de rituais, de imagens, de rituais, né? Muito bem. Mas isso é uma explicação, vamos dizer assim,
modelo para que a gente busque isso. Mas existem muitos espíritos que ainda estão presos a isso. Para quem já não precisa disso, beleza, mas para quem precisa, aqueles que não precisam não podem considerar isso uma postura inferior, considerar isso uma postura de uma forma muito, vamos dizer assim, não seria racional, muito prepotente e arrogante, desmerecer. Porque tem muitas instituições espíritas, muitas casas espíritas, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitas casas espíritas que você não vê vela, você não vê imagem, você não vê roupa especial, ninguém está com roupa especial, você não tem o uso de incenso, você não vê nada disso. Chega um problema de desobsessão e a casa não resolve. Vai para uma casa de umbanda com tudo isso e a casa resolve. Ué, como é que se explica isso? Não seria, Luciano, a qualidade moral das pessoas também, principalmente isso? Então, se lá, com todos esses paramentos e coisas, resolve, os médios trabalham com simplicidade e amor, nós não podemos transformar o não fazer esses rituais como um aspecto radical. Isso aí é uma educação que nós já temos, mas temos que buscar outra coisa, que é a questão moral. Que é a questão moral. Então, as pessoas estudam o espiritismo, os poucos que estudam as obras, que leem, que refletem, e que estudam também, vamos dizer assim, a história do espiritismo. É muito importante você entender o contexto histórico do século XIX, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, não é? Científico, como é que a ciência vibrava e pensava, como é que ela via a questão da energia, dos fluidos. Porque daqui a 1869, não é? Na desencarnação de Kardec, na morte dele, 70, vamos ter mais 30 anos, a virada do século, há um salto científico muito grande, quando começa a surgir os conhecimentos sobre o átomo. A escola de Copenhague, Albert Einstein, Max Planck e outros por aí. Muito bem. Então, o desenho do espiritismo, ele vai acontecendo a cada década. E hoje, com o advento da internet, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu dava palestra para 30, 40, 50 pessoas. Hoje eu dou palestra para 1.000, 2.000, 1.500 e às vezes mais até. Na outra plataforma que eu tenho, às vezes tem vídeo que dá 20k, 10k, 10.000 pessoas. Lá no TikTok ou no Quai. Tem vídeo meu que bate 62k. Então, o espiritismo, ele vem se transformando. O desenho vai mudando conforme a gente vai recebendo as informações. A internet está interferindo muito porque está fazendo os espíritas ortodoxos olharem outros conhecimentos. Só que está havendo uma fuga das casas espíritas de pessoas com a consciência mais ampla. Uma vez eu atendi uma jovem e ela estava perdida na época, mediunidade. Eu disse, vá para uma casa espírita primeiro. Vá lá, ela foi, fez o curso, tudinho, foi e passou lá, só que o espírito dela já era crítico, já era... E lá o pessoal dizia, não, a gente aqui não fala de caboclo, preto velho e tal. Ela, como já tem um espírito mais evoluído que a maioria do povo lá, passou um tempo e pulou fora, não aguentou. Porque não é assim. O espírito sente quando aquele ambiente é atrasado. E eles se acham defensores, estudiosos do espiritismo. Eu acho engraçado, é o seguinte, aqui, vamos falar uma coisa para vocês. A pessoa lê o livro dos médiuns, lê o livro dos espíritos e tal. Para a pessoa
compreender aquilo não é fácil. Você pensa que está compreendendo. Muitos espíritas estão fazendo com a codificação o que os evangélicos fazem com a Bíblia. Ele olha aquilo ali e presta atenção. O que é que o evangélico faz? Ele olha, ele entende, ele lê, ele tem um entendimento limitado dali, decora e escuta uma explicação de um pastor. Muitas vezes esse que estuda tem uma base de português, língua portuguesa muito fraca, ele nem entende o texto. Ele nem entende o texto, a maioria. Deficiência escolar. Acontece isso. A pessoa lê e não entende o texto. O cara vem e traz uma explicação já viciada há séculos. Vocês acham que isso não acontece no movimento espírita? Acontece da mesma forma. A pessoa lê, ele lê o texto, compreende até um certo limite, mas não compreende do ponto de vista gramatical, mais profundo, as interpretações que ele pode dar. Gramatical, estou na parte de português, não estou em filosofia, não entrei em espiritualidade. Não compreende a parte gramatical. Logo, a parte espiritual, a parte espiritual e filosófica e psicológica do texto, ele não consegue entender também. Aí vem as modas que são lançadas na cabeça dele. Palestrante fala uma coisa, ele escuta aquilo e ele... Então, para você ser um explicador do espiritismo, não é qualquer um, não. É muito difícil. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e vocês podem me chamar de arrogante, prepotente. E eu sou arrogante e prepotente. Mas não por causa disso que eu vou dizer. Eu sou por causa de outras coisas. Mas eu sou arrogante e prepotente num nível comparado com uma galera bem elevada. Mas comparado com esse nível aqui da Terra, eu não sou tanto assim não. Mas não é por causa disso que eu vou dizer. O meu espírito tem uma lucidez muito grande. Às vezes eu me assombro com ideias que vêm na minha cabeça que eu não consigo nem explicar. Eu sei que aquilo já está no meu espírito. Por isso que eu percebo coisas do Pedro que eu não consigo explicar para vocês. Não existe assim, eu não tem ninguém que fale que eu digo assim, eu nunca vi. Somente um espírito da evolução de Allan Kardec para chamar minha atenção. Porque nada me chamava mais atenção. É tudo 6 por meia dúzia. Não quer dizer que não me confortava, que não me iluminava. Falar isso não é mostrar arrogância e orgulho, porque isso não adianta só isso. Eu tenho que desenvolver muito amor e muita paciência com essa galera daqui, porque e tem hora que eu não tenho essa paciência, esse amor. E eu tenho que desenvolver, eu estou aqui para aprender isso. Paciência, calma, amor. Paciência, calma, amor com os índios não, com esses animais. Porque as ideias são muito ignorantes, mas muito ignorantes. E o pior de tudo é o cara pagar de intelectual. Tem gente que grava vídeo aqui falando de espiritismo e paga de intelectual, de crítico, de doutrina. Eu estudei a doutrina. Meu Deus, não passa nem meia hora no debate que ia correr, desaparecer. De tanta besteira que é falada e não é contraditada sobre o espiritismo. O espiritismo não foi uma coisa criada pronta por Allan Kardec. Pronta por Allan Kardec. O espiritismo é uma coisa que nós criamos aqui na Terra, essa nomenclatura espiritismo, é uma doutrina criada pelos homens para dar códigos e nomes a leis naturais. E as leis naturais são infinitas nas suas formas e manifestações. O espiritismo são códigos. Como assim códigos, Luciano? Códigos humanos da Terra, porque esse conjunto de conhecimentos foi passado para outros planetas de prova e expiação, não com esse nome, não com essa psicologia, porque cada mundo é diferente. Com outros nomes, com outra psicologia, com outra abordagem, feito de uma forma diferente. Não pense que em outros planetas de provas e expiações
Teve mesa girante, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muita ignorância isso. Mesa girante, tablet turn-on, table moving, os rappers, a mesa de bico, os trabalhos pesquisadores, é aqui na Terra, no outro planeta é diferente. É diferente. Porque a realidade social, a realidade, a engenharia, a química, a física lá, está num nível. E tem outros códigos e outros nomes, embora possa ter um sentido diferente. Similar, parecido. Quando se diz que a codificação foi trazida, não quer dizer que lá vai ter 5 livros, uma revista espírita, não. Tem nada a ver com isso. Como eu sei disso, Luciano? Está no meu espírito isso. Eu não sei dizer como eu sei que é assim. É dessa forma. Eu sinto isso, eu sei disso. É dessa forma. Não tem outra forma. Então, esse código é como se você tivesse o mar. Imagine um mar gigante que tem bilhões de formas de vida, desde um plâncton até uma cachalote, uma baleia gigante. Né? Desde um plâncton pequeno, não, plâncton não, vamos botar uma coisa menor, desde uma água cianofícia ou cianófita, né? Que é uma monera que está no reino dos procariontes, virou aqui, que está no reino dos procariontes, desde um ser que está nos procariontes, que não tem o seu núcleo delimitado por uma membrana, até um ser complexo como uma baleia cachalote, um cetáceo gigantesco. Aí você quer o espiritismo, com esse comportamento que essas pessoas têm, estão captando desse mar somente 4 tipos de peixe, 5 tipos de peixe. A postura, o pensamento, a mente de observação para os fenômenos do mar só é para 5 tipos de peixe. Pescado, amarelo, cioba, cavala e um tubarão. Acabou. O resto não tem mais não. Existe uma infinidade, uma miríade, bilhões e bilhões de seres diferentes, com características diferentes, pronto para falar, para se manifestar, para dizer. Quando Pedro deu a comunicação do Leprechaun, teve gente que ficou: que é isso? Nunca vi falar. Nunca tem livro nenhum. Não tem livro nenhum. Por que que as pessoas têm... É assim, as pessoas... É como se fosse trazido... É como se fosse trazido uma base para nos preparar. Ó, vocês vão receber uma base para preparar vocês para poder a gente começar a botar coisa diferente. Não é? Coisa diferente. Aí, quando começam a botar as coisas diferentes, as pessoas não acham estranho. Se você pegar um livro de matemática, os livros de matemática do passado, eu acompanhei muito a evolução disso, porque eu sempre fui um excelente estudante. Você pegava um livro de matemática, física ou química, botava lá um enunciado e tinha a resolução. Quando botava uma questão, a questão era similar àquela. Depois tinha outra questão que eles resolviam um pouco diferente. Você tinha 4, 5, 6 questões resolvidas. E a maioria dos alunos não estudava as questões resolvidas. Aí botava os exercícios. Tinha exercício 100%, não, de 100% dos exercícios, eu acho que 70%, se você tivesse entendido aquilo, você fazia. Os outros 30% você tem que deduzir. Não tinha ali, você tinha que deduzir. O problema do movimento espírita é que ele nem resolve os que está lá. A capacidade de reflexão, de análise dos espíritos, porque existe uma inteligência cósmica, que a maioria não tem. Porque a maioria só viveu aqui na Terra, não viveu em outros mundos. Então não tem aquela intuição para olhar para aquele caminho e dizer, esse caminho é normal. A maioria só vê de forma muito limitada. E quando aparece alguém, ou muitos, que começam a falar, não, tem esse lado aqui também. Tem essa forma de ver o problema.
A pessoa diz, oxe, mas eu não conheço essa forma, eu nunca vi, eu nunca consegui deduzir que poderia chegar também nesse lado. Eu nunca poderia deduzir isso. Como eu vou deduzir isso? Entendeu? Aí nós temos o quê? Nós temos um movimento, nós temos um movimento cujo desenho ainda é um croquis. Não é nem. Não, está longe de ser uma arte final, para depois virar uma impressão. Não é nem um esboço. O croquis vem antes do esboço. No mundo das artes gráficas, primeiro vem o croquis, depois o esboço, faz o esboço, depois a arte final. Para depois imprimir, fazer. Nós estamos no croquis ainda. O movimento espírita e suas práticas é um croquis de um projeto futuro que vai se melhorar muito ainda. Muita coisa vai mudar. E para mudar, tem que haver muita briga. Briga no bom sentido, muito debate. Tem que vir caras como o Pedro, como o Luciano e outros aí, que vai bater e vai dizer, ó, paralelo a isso, tem que estar falando da questão moral, porque ainda que uma pessoa não compreenda certas coisas, mas se ela vivencia a moral, o amor, a caridade, tá de boa. Ó, isso aqui eu não entendo ainda, Pedro. Luciano, isso aqui eu não entendo ainda, mas eu tô meio desconfiado, mas eu vou ficar na minha reforma íntima aqui. Beleza, beleza. É mais importante do que você expandir a consciência. Agora, cuidado para que você não consiga expandir a consciência e fique ortodoxo e você não consiga perceber que as posturas que você está tendo, elas são posturas antiéticas. Se essa falta de expansão de consciência está fazendo você perseguir pessoas e criticar pessoas e fazer em nome de você querer proteger o espiritismo, tem uma galera aí que se considera protetor, zelota de espiritismo, e que repele tudo e não vê que está doente. O pensamento da pessoa está doente. E a pessoa não percebe o quanto está doente e o quanto está sendo manipulada por inteligências trevosas que tentam deixar o espiritismo parado, imóvel. É a mesma postura de um ortodoxo protestante. É a mesma coisa. A mesma postura de um ortodoxo protestante. É a mesma postura. Tanto é que a semelhança é tão grande que palavras, expressões bíblicas da época, por exemplo, Paulo de Tarso fala sobre o perispírito, o corpo incorruptível. Ele fala esse termo lá nas suas epístolas, nas suas cartas. Se um evangélico dizer o corpo espiritual, o ortodoxo protestante vai dizer, meu irmão, não diga isso não. Você está cometendo heresia. Outro dia eu vi uma pessoa num comentário meu, não foi aqui não, foi em outra rede, dizer assim, minha irmã, estuda o espiritismo, você está cometendo heresia. Heresia é um termo, é um comportamento aplicado à ortodoxia demoníaca, doente, satânica, doente do passado, usado para queimar pessoas. A palavra heresia o cara usou para queimar pessoas, perseguir pessoas. Não existe nada de heresia no espiritismo. Pode existir uma teoria equivocada. Não venha usar esses termos dentro da filosofia espírita, porque o bafo da filosofia espírita não é esse. Não é rato morto que você está assando, aqui é uma costela gaúcha com sal grosso, somente sal grosso em cima. Sobe aquele cheiro, pinguinho de azeite, pinguinho, pouquinho. Aí pronto. Aí tu vem botar um rato morto, citar a heresia dentro da filosofia espírita. Pelo amor de Deus, isso não existe. Vocês estão alcançando onde eu estou querendo chegar? Eu estou procurando ir mais longe. Então, quando você reconhece o trabalho magnânimo de Allan Kardec, mas ao mesmo tempo você sabe que não adianta a gente tentar atribuir uma coisa a um iniciador, tentar classificar o cara como a mente mais privilegiada do mundo, que não existe isso, quando o tempo não para, quando as coisas vão evoluindo. E se não fosse o trabalho dele, não teria outras coisas. Sempre vai haver o reconhecimento, o respeito e o amor. Mas os tempos são outros aqui agora. Conhecimentos novos. Hoje, com o avanço da química dos fluidos e da física das radiações, nós conseguimos entender o mundo astral como o universo paralelo, como
o microcosmo não, nem macrocosmo, é outra terminologia que se usa. É a contraparte astral, eu não estou achando o termo agora, mas que é muito usado. O multiverso. Um multiverso paralelo. É isso. As colônias, as coisas, é isso. Só que tem muita coisa aí, tem muita mistura, muita confusão nisso aí, né? Do duplo, de ter vida própria. Ah, tem um outro eu meu que não. Aí tem muita confusão. Há muita coisa que os espíritos superiores dizem, tem muita coisa que a gente não está preparado para falar para vocês, que vocês vão surtar. E é verdade, eu acredito nisso. Tem muita coisa que a gente não está preparado. Então, temos que preparar as pessoas para deixar a mente aberta e não a mente fechada. Principalmente, a gente manter a mente das pessoas fechadas e praticar o anti-evangelho. O anti-evangelho. Ah, mas é preferível rejeitar. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Não, eu não acho isso não. Eu discordo de Allan Kardec, eu discordo, não acho isso não. Rejeitar uma verdade e uma mentira, mas 10, o prejuízo é grande também. Não, não. Tem certas colocações, a gente não pode ensinar posturas a pessoas para que as pessoas se posicionem perante uma doutrina, pegando frase pronta e frase pronta, seja de quem for. Seja de quem for. Uma mentira para 10 verdades, você rejeitou 10 verdades, 10 verdades é 10 verdades. Fosse uma por uma, aquilo ali é uma frase de efeito, na minha opinião. Não concordo com essa parte, não. Não é que uma mentira não é prejudicial, claro que é prejudicial, mas também é muito mais prejudicial rejeitar 10 verdades. Porque aquelas 10 verdades ali congelou você deixou de evoluir, você parou no tempo, estacionou. Então, para mim essa frase é uma frase mais de efeito, uma frase mais, é como o cara diz assim, Chicanísio até tem uma fala sobre isso, falando dos palavrões. Ele diz assim: quantas estrelas tem no céu? Cara, tem muita estrela. Não tem estrela nenhuma. Agora se o cara diz, tem estrela pra cará, né? Aí tem muita estrela. Então tem frase que Kardec colocou, que é um efeito psicológico ali. Porque ele quer colocar assim, gente, vamos ver o troço aqui e vamos ser racional. Mas você rejeitar 10 verdades e querer igualar isso a uma mentira, não. É preferível rejeitar uma verdade do que aceitar uma mentira. Mas 10 tá danado. Não. Mas tudo bem. Não vou aqui transformar minha palestra, meu ponto de vista, só nesse ponto. O espiritismo é algo que nós aqui estamos ainda compreendendo. O espiritismo é uma forma espiritismo é uma forma, é uma psicologia de dar códigos para almas que gostam desse estilo. Tem um grupo de almas encarnadas na Terra, como as religiões de matriz africana, que eles gostam de dar os códigos da forma deles. Eles gostam de dar os códigos da forma deles. Você vê no livro Os Guardiões, de Robson Pinheiro, ele descreve um fenômeno lá. Pai João de Aruanda vai numa casa de religião africana, numa casa de candomblé. E lá ele vê a manifestação de uma energia que vem do alto, como se fossem os orixás. E essa energia, ela vem, segundo o Pai João, de entre outras, uma das 7 conhecidas vibrações. Ou seja, aquele grupo ali da matriz africana praticando aquela religião, acendendo vela, botando a roupa, riscando ponto, todo aquele atraso cultural, entre aspas, que não é atraso, é o jeito deles, com aquelas características culturais dele,
consegue captar uma energia que o movimento espírita não captou ainda. A energia de uma vibração muito alta, que vem de espíritos até mais evoluídos que Jesus. Não são de orixás, são de energias que vêm do universo, de espíritos mais adiantados que Jesus de Nazaré. Está lá descrito no livro Guardiões, psicografia de Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, mas quem explica é Pai João de Aruanda, que ele leva eles para mostrar. Vai um guardião, vai Jamar e outros espíritos acompanhar isso nesses ambientes. Pai João vai explicando para os espíritos, para alguns guardiões que estão iniciando, fazendo um curso. Aí Pai João vai numa casa de religião de matriz africana, não é Umbanda não, é Candomblé, e fala dessa energia, de um jato de energia gigantesco que cai, que vem do universo, das regiões cósmicas do universo, e que isso vem de vibrações cósmicas. Uma religião africana captou isso. Então, isso é muito forte. Conseguiu captar isso. Muito bem. Eu estava com uma coisa para falar, e uma coisa muito séria, muito forte para falar, e não estou lembrando. Por isso que eu estou parando assim, para tentar lembrar o que é que eu ia falar. Não estou conseguindo lembrar agora. Só um momento. Só me dê um momento, que essa coisa é muito séria e importante. Voou da minha cabeça. Essa captação que os africanos, essa mitologia, a mitologia seria a concepção que os espíritos encarnados tiveram do que eles entenderam do mundo astral. Mas essa forma de captar os conhecimentos com aquela cultura lá, tem a cultura eurocêntrica da Europa, os judeus. Observem que a captação de conhecimentos do cosmo, das leis naturais do universo, das noures, como diz o espírito, como diz a grande síntese, né, de Pietro Baldi, correntes de pensamento cósmicos de alto valor que vêm. Observe como o pessoal do Oriente, Buda é acusado de montar uma religião sem Deus, porque ele fala muito do samadhi, do estado consciencial, e não de submissão a uma inteligência. Já a mitologia hinduísta é diferente. É uma mitologia mais complexa. Krishna, Arjuna, Brahman, Shiva, Vishnu. Brahman, Shiva e Vishnu, a trindade hindu. Brahman, Shiva e Vishnu. Não é? O Deus da criação, da destruição, Brahman, o agrupador de todos, enfim. Essas mitologias são criações, são captações daquele povo. Então, cada povo tem suas mitologias, não é? Que são interpretações de seres imperfeitos encarnados no mundo de provas e expiações, e tem sua cultura. Por exemplo, às vezes, outro dia eu estava botando um filme indiano para assistir.
E os filmes, tem muito filme indiano, que é o comércio dos filmes indianos cresceu muito. E tem um filme indiano que eu assisti, que é sobre piloto de caça, eu botei que eu gosto de ver as imagens dos aviões. Só que tem uma hora do filme que eles começam a cantar como um musical. A gente não está acostumado a isso. Minha esposa começa a rir de mim, e que ela não gosta. Eu disse, mas é bom a gente ver outro filme, eu gosto de ver uma coisa diferente pra gente ver. Mas é estranho, porque, por exemplo, um filme como Top Gun, você não vai ver, o cara tá lá conversando, de repente o cara para e começa a fazer um musical. Lembra aquele filme Greasy? Summer Lava, né? Aquele filme com, como é o nome dele? É Olivia Newton-John e o John Travolta, né? Nos tempos da brilhantina. Ali é um filme musical. Mas se o filme é filme, pode ter música, mas não musical. Mas os filmes hindu, eles têm musical. Você não espera, começa a dançar, eles começam a dançar, é estranho. Porque a gente não está acostumado com essa cultura. Eu disse a ela, ó, veja como é o espírito limitado. Quando vê uma coisa diferente, não quero assim, não gosto. Mesma coisa com religião. Uma parte acha estranho a captação dos códigos cósmicos pela cultura africana. O ritmo do tambor. Na África tem um ritmo, né? Olha a dança do caxambu, né? Então, o samba brasileiro teve origem da África, aquela batida, né? Batuque na cozinha, assim a não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim a não quer. Eu adoro samba, adoro samba. Né? Aquela música, né? Ijexá. Seu corpo parece um sol derramado, mal prateado. Né? Adoro aquela música, essa música Ijexá de quem canta ela é o Gilberto Gil e aquela menina que morreu, desencarnou, que tá lá em Aruanda. Tá lá em Aruanda, ela nos livros de Robespierre fala ela, lá esqueci, morena de Angola que mexe o chocalho amarrado na canela. Então, cada povo tem um ritmo, tem uma cultura e tem sua forma de captar os códigos cósmicos. O espiritismo é uma forma de captar os códigos cósmicos. Por isso que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando aconteceu aquele contratempo lá na reunião no Rio de Janeiro, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, que era o Frei, sei que lá, Malagrida, não é? Depois o Frei veio, o cara aceitou. Ali o espírito percebeu o seguinte, ó, tem uma galera aqui que eles estão muito ligados ao judaísmo, o tronco judaico. Eles vão repelir espíritos de cultura diferente. Kardec veio dentro da cultura, mas Kardec não pregou essa limitação. Esse é o problema. O espiritismo, o movimento espírita se arrasta numa influência judaico-ortodoxa, que não foi o pensamento de Kardec. Não é esse o pensamento de Kardec. Eu passei a palestra toda para dizer essa frase. Eu acho que é a frase mais importante da palestra. Kardec, o espiritismo surge na Europa, mas ele não tem essa visão eurocêntrica. O espírito, a psicologia de Kardec era ampla, era aberta, bem aberta. Era investigar o fenômeno. Meter a cara, ele era um intrépido de desbravador. Aí se arrasta ainda essa visão limitada do espiritismo de ter preconceito, de achar que outra religião. Agora também a maioria dos espíritas, os caras não sabem nem português, nem língua portuguesa. A maioria não sabe nem interpretar texto falado e texto escrito. Só fala uma coisa, o cara deturpa. Não, o espírito é obsediano. Não, o cara é burro mesmo. É burro mesmo. O nível cultural baixou muito no Brasil, de 20 anos para cá. Proliferação de muitas faculdades. Mas o nível intelectual caiu muito. Tem cara que se forma em biologia e sabe igual a mim. Como é que pode? Perguntar ao cara, um estudante de medicina não, vou pegar um cara de biomédica ou um cara de enfermagem. O que é uma membrana plasmática? Ele o quê, pai? O plasma, o que é isso? Pô, cara, tu é da área de saúde, não sabe o que é uma mitocôndria, um complexo de Golgi, um lisossoma, para que serve? O cara não sabe responder. Não é brincadeira não, gente. O nível baixou mesmo. Imagina, vocês estão entendendo? Então o nego lê aquilo ali, pensa que está entendendo, aí vai para a palestra espírita, só sai besteira ali. Então a gente está num estágio bem primitivo. O que esse desenho que a gente tem do movimento espírita aí é uma expressão muito fraca. Kardec era um gigante. Kardec era um gigante, um pensamento gigante, inteligente, crítico, aberto, desbravador, bom senso.
Aquilo que o Espírito de verdade que Jesus jogava na cabeça daquele homem, ele captava, que ele foi um Espírito preparado para aquilo. Aí hoje ele não veio para escrever, ele veio para falar. Ele veio para falar. Vou encerrar por aqui. Obrigado. Não sei se vocês compreenderam tudo que eu falei, se não. Muita gente compreendeu, outros não. Luciano está meio confuso, vai ficar confuso mesmo. É assim mesmo, vai dormir confuso. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz.